Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à apresentação da Global Pool. Você sabe que existe um rio de dinheiro de mais de 100 bilhões de dólares fluindo todos os dias nos mercados, tanto o mercado centralizado como o mercado descentralizado. E finalmente você tem um balde. É como a gente vê aqui na imagem, né? Um rio que flui, são bilhões todos os dias, e a maioria das pessoas não tem acesso a esses recursos. Mas agora, com a tecnologia que você vai conhecer da Global Pool, você passa a ter como que um balde e aí passar a ter acesso ou, né, ter uma fatia, uma parte dessa água que flui, esses bilhões. Antes da gente falar disso, é importante entendermos a diferença entre o que é mercado real e o que é esquema. Isso porque todos os dias a gente recebe no nosso privado propostas e mais propostas de negócios. Alguns parecem ter fundamentos, a maioria não. E é importante que a gente compreenda claramente. Primeiro que dinheiro não se fabrica com tanta facilidade como às vezes, né, alguns tentam passar a ideia para nós. Muito bem. Vamos aqui na Binance, que é a maior corretora de cripto do mundo. E a Binance, ela tem um sistema de empréstimo. A pessoa pode emprestar o SDT para ela e ter uma rentabilidade. Eu estou aqui já com a página da Binance aberta. E aqui nós temos o que acontece quando a gente empresta o SDT para a Binance. Veja que aqui está dizendo que o ganho é de 3 a 6,33% ao emprestar o SDT. Qual o prazo para esse ganho aqui? Está aqui em cima. Ó. É APR, ao ano. Ao ano. Inclusive juros simples. Então, para quem pega e empresta dinheiro para a Binance, estamos falando não de um esquema, estamos falando de uma empresa séria, a maior exchange de criptomoeda do planeta, que também tem uma blockchain, onde até alguns dos negócios, né, estão listados, e ela só consegue pagar menos de 7% ao ano. Isso já deveria nos trazer atenção, né, acender uma luzinha, não é verdade? Como que negócios, né, o XPTO1, às vezes promete, fixa, né, um pagamento fixo de uma porcentagem muito acima disso por mês. Mas vamos agora, aqui é centralizada, vamos visitar a Aave. A Aave é descentralizada, é um protocolo descentralizado. Ela também tem um sistema onde a gente pode emprestar dólares, o SDT, para ter uma rentabilidade. Pronto, está aqui. Quanto que a Aave paga para quem empresta o dólar lá para ela? Isso aqui. 6,5%. E de novo, isso é por dia, é por semana, é por mês? Não, meus amigos. É por ano. É por ano. E, no entanto, apesar de ser 6,5% ou a Binance 6,6%, que seja, olhe quanto as pessoas colocaram de dinheiro aqui. E aí entra no que a gente está falando. São pessoas que entendem a diferença entre esquemas e o que é o mercado real. As pessoas não querem simplesmente correr o risco de jogarem dinheiro fora. Tem aqui, ó, 56,91 bilhões de dólares depositados aqui. Aí a gente volta, né, para a questão que a gente estava falando. Olha a diferença do que é o mercado real para os esquemas, o XPTO, XPTO1, enquanto que o mercado verdadeiro
que não fabrica dinheiro, paga um percentual equilibrado, razoável, realista, os esquemas para atrair a nossa atenção, a nossa ganância, ele simplesmente faz uma promessa irreal de ganho, mas que não passam de um castelo de cartas. A gente sabe que é só uma questão de tempo para ruir, para cair. E isso nos leva a uma escolha. Sim, pensando como investidor, você escolhe colocar o seu dinheiro no castelo de cartas, onde a qualquer momento o vento leva, ou no mercado real, onde você tem certeza que o seu dinheiro está protegido e que ele vai crescer, mesmo que não na velocidade que às vezes as supostos esquemas prometem. Essa questão de escolha também, ela tem a ver com quem é construtor de rede. As pessoas que às vezes nos acompanham, é pela confiança que elas têm em nós. Elas imaginam que nós conhecemos de mercado, que vamos orientar elas direitinho e tal. E aí a questão, nós vamos levar essas pessoas que nos dão um voto de confiança para elas colocar o dinheiro delas num esquema, num castelo de cartas ou em algo real. Essas questões, amigos, são muito importantes. Talvez você já viu esse termo aqui em alguma apresentação, algum curso que tenha feito relacionado a finanças. Dinheiro inteligente. O que é isso? O que é o dinheiro inteligente? Bom, sempre que esse termo ele aparece, ele está relacionado a investimento com expertise. Ou seja, é um dinheiro que não está em qualquer lugar, que não é investido de qualquer jeito. Também tem a ver com capital orientado por informação privilegiada ou análise avançada. De novo, é um dinheiro que pode ter certeza que não vai estar em esquema, em pirâmide. E, por fim, recursos alocados de forma eficiente. Quando nós pensamos nessas 3 definições do que é o dinheiro inteligente, conforme ensinado, fica fácil a gente responder a pergunta: e onde é que está esse dinheiro inteligente? E a resposta, meus amigos, está em negócios que têm fundamentos, que oferecem segurança, que é sustentável e que tem boa rentabilidade. É por isso que você viu lá, por exemplo, na Aave, o caso da Binance, que tem ali uma rentabilidade de 7% em média ali ao ano, mas que tem bilhões de dólares lá que as pessoas colocam. E elas colocam porque elas não querem ver o dinheiro delas virar fumaça ou ser levado pelo vento. É aí onde está o dinheiro inteligente. Até porque é muito importante a gente ter em mente essa máxima. Antes de ganhar, a gente tem que aprender a não perder. E é o que acontece muitas vezes quando nós fazemos investimentos sem critério ou levamos as pessoas que confiam em nós a fazer o mesmo. Então pegamos simplesmente nosso dinheiro suado ou dinheiro suado de pessoas que confiam em nós e entregamos nas mãos de charlatães, donos de pirâmides e negócios fraudulentos que já são feitos com prazo de validade. E às vezes somos nós que usamos, eles estão escondidos, às vezes a gente nem sabe quem são, mas você usa a sua cara, você usa o seu nome para patrocinar e promover esse tipo de negócio. Então é muito importante que a gente tenha essa reflexão. E eu estou colocando isso para os amigos, porque o que nós vamos apresentar para vocês não é um negócio, é o negócio. O que nós vamos apresentar para vocês não é um negócio que você vai poder fazer comparação dele com pirâmide. Não, até porque nós vamos falar de um negócio do mercado real. Então, não é fazer esse tipo de comparação. O negócio que vamos te apresentar, ele tem a segurança do dólar, a potência da Uniswap,
e o seu lucro automatizado, uma questão de simplicidade. A proposta é que você gere renda passiva em USDT, em dólar, com autocustódia total e com a simplicidade de apenas 2 cliques. Essa é a proposta. E quando nós falamos disso, nós queremos lhe apresentar a Global Pool. E quando falamos da Global Pool, nós dizemos: o futuro chegou. E por quê? O que é a Global Pool? A Global Pool é uma plataforma inovadora para a criação automatizada de pools de liquidez. Essa primeira definição, esse primeiro ponto, explica o porquê que nós entendemos que é como, antecipar aí o futuro chegou. Porque até antes da Global Pool, criar pool de liquidez era um obstáculo muito grande para a maioria das pessoas. É preciso conhecimento técnico, é preciso, antes de mais nada, gastar um bom dinheiro com algum curso de qualidade para poder entender e ir para esse mercado sem perder dinheiro. Então, barreiras. Primeiro, precisava de um capital maior. Segundo, conhecimento técnico e conhecimento de mercado, porque senão o risco de perder dinheiro é muito grande, por conta de questões como impermanente loss e por aí vai. Então, isso em si, o fato de que a Global Pool torna possível a criação automatizada de pool de liquidez, já torna algo realmente futurista, revolucionário, muito inovador. O foco é o USDT, o dólar TED. Por quê? Para eliminar a volatilidade desnecessária. Quem está no mercado, sobretudo de cripto, sabe o quanto esse mercado é volátil. Bitcoin, há dias atrás, estava em 124 mil. Em pouco tempo você viu ele perto de 80 mil. Imagine o coração das pessoas que compraram ele lá no 124, não entende de mercado, não se prepara, não tem gestão de risco, o quanto que essas pessoas realmente sofrem com essas oscilações. A Global Pool elimina isso porque o foco é o dólar, que é estável. E por fim, a questão da democratização, porque para criar pool de liquidez era preciso um bom capital. E com a Global Pool é possível começar com múltiplos de apenas 10 dólares. De fato, algo fantástico. E aí nós voltamos para aquele ponto que nós falávamos antes, do dinheiro inteligente, onde que esse dinheiro está. E aqui, lá mostrou que é em negócios onde tem fundamentos, onde há segurança, onde tem sustentabilidade e rentabilidade. E assegura aos amigos que a Global Pool tem exatamente isso. E nós vamos, a partir de agora, falar de cada um desses pontos. Começando com os fundamentos. Qual é o negócio da Global Pool? É prover liquidez para o mercado de finanças descentralizada. É criar pool de liquidez, provendo liquidez para o mercado. E quando a gente fala em mercado, então existem esses 4 componentes aqui. Existe o local onde é feitas as negociações, existe vendedores e compradores e produto ou um serviço. Qual é o local onde a Global Pool negocia? É na maior DEX ou na maior exchange descentralizada do planeta, que é a Uniswap. Ela é o equivalente à Binance, sendo que no meio de finanças descentralizadas. A Binance não é a maior exchange do mundo? Pronto. A Uniswap é a maior exchange descentralizada do mundo. E a Global Pool usa exatamente esse local para criar as pools de liquidez. Toda a liquidez é criada dentro da Uniswap. A Uniswap ela movimenta bilhões. Isso garante que a sua liquidez seja utilizada. E a transparência. Os dados são visíveis em tempo real na blockchain, de modo que você tem acesso a isso direto. Aí vem o segundo aspecto aqui a considerar, que é
compradores e vendedores. Sou eu, você, pessoas no mundo inteiro que está ali para negociar. E qual é o produto, o serviço da Global Pool? O serviço é a comercialização dessas duas moedas, a Multipool, de sigla MPOOL, e o SDT, o Tether. Quando a gente fala do Tether, nem precisa dar muita explicação, porque você já deve saber que se trata da terceira maior cripto, perdendo aqui apenas para o Bitcoin e Ethereum. São quase 200 bilhões de dólares de liquidez. Sabe também que é lastreada no dólar, né? Então pareado, não sofre oscilação. Um Tether igual a um dólar, né? É assim. E a outra moeda que é negociada é a MPOOL, a moeda Multipool, né? A sigla MPOOL. Sobre essa você talvez ainda não conhecia. Mas nós estamos falando aqui de uma moeda de pré-venda. É uma moeda que está no mercado há 7 meses e que estava criando uma estrutura de consolidação para poder oferecer o serviço que você vai passar a ter agora. Essa moeda ela tem sido definida como uma fortaleza cripto. Isso por conta das características que ela tem que você não vê em outras criptos. Vamos falar sobre algumas delas? Deixa eu destacar. Primeiro, 100% do supply no mercado. Então não há moedas para vir, para inflacionar a economia, não há moedas reservadas para desenvolvedores, para projeto, para nada em carteiras reservadas, que poderia inclusive gerar um problema tipo rug pull, ou coisa desse tipo. Né? O rug pull não, na verdade despejo. Né? Então, nada disso. Okay? Esse é o primeiro ponto. Liquidez bloqueada por 999 anos pela empresa UniCX, a UniCX. Isso é uma proteção incrível. Imagine, 999 anos. Aí sim, a gente tem uma garantia contra o rug pull, que é quando os desenvolvedores, os criadores dos projetos vão lá e remove a liquidez, deixando todos os investidores, né, no prejuízo. Isso aconteceu esse ano já, com a moeda lá do Milei na Argentina, o presidente, né? Algumas horas depois subiu muito, os desenvolvedores foram lá, removeram a liquidez, prejudicando mais de 50 mil pessoas, até onde eu sei. A MPOOL também é um token com utilidade. Ela serve para compra de coletor de taxas, é a moeda de pagamento de uma loteria chamada DAI Lottery, usa inclusive a tecnologia da Chainlink. É o ativo dos sistemas de pool automatizadas, dos quais a Global Pool faz parte. Ela é deflacionária, ela tem um sistema de queima, o que faz com que o supply dela, a quantidade de moedas, diminua ao passar do tempo. Ela foi lançada com 100 milhões de moedas, hoje existe apenas 89 milhões e um pouquinho, ou seja, durante os 7 meses já se queimou quase 11 milhões de moedas. E ela também tem um sistema anti-baleia, mecanismos para proteger aos investidores. Eu queria, então, agora, mostrar esses fatos, né, dos quais eu falei, até para que não fique só a palavra, mas você veja com os seus próprios olhos. Vamos aqui acessar o Gecko Terminal. Ele é um agregador, é um pega as informações de tudo que acontece no mercado descentralizado, no mercado de cripto. Okay? Aqui até logo de cara, a gente tem a informação de quanto está sendo negociado nas últimas 24 horas. Olha que coisa impressionante. Mais de 13 bilhões de dólares negociado nas últimas 24 horas. Ok? Mas o que eu queria lhe mostrar, vamos aqui, conhecer as moedas, o produto que é negociado na Global Pool, que é exatamente a moeda Multipool, ou MPOOL, como a gente fala de forma mais simples, pela sigla, e o SDT, que é o dólar Tether. Esses é o que é negociado. O
USDT a gente já falou, não tem muito o que explicar, é a terceira maior cripto, uma liquidez muito grande, né, quase 200 bilhões de dólares, e que é pareado com o dólar, né, é 1 por 1, é uma stablecoin. Sobre a Multipool, alguns aspectos que merecem realmente a nossa atenção. Primeiro deles, nós temos atualmente 449 mil dólares em liquidez. Eu comentei com os amigos que ela está bloqueada por 999 anos. Está aqui o cadeado indicando isso e logo abaixo está aqui o tempo, 999 anos. A empresa responsável por esse tipo de lock, usando tecnologia também blockchain, é claro, que é a Unisiex, está aqui o selo dela confirmando, e logo a gente vai lá para confirmar essa informação. Então vamos aproveitar, vamos logo, né? Porque aí já deixa isso já definido, isso claro. Bom, estamos aqui no Unisiex, site, veja a moeda Multipool, né? Na piscina Multipool SDT. Nós vemos aqui que de fato, né, está bloqueado. O tempo de desbloqueio está aqui, unlock, está aqui o símbolo do infinito, porque afinal 999 anos, praticamente 1000 anos, nós não estaremos, né, infelizmente, vivo para ver. E aqui mostra os 81% pelo simples fato de que a liquidez principal está bloqueada por 999 anos, mas a liquidez que você vai criar, a minha liquidez, ela é minha. A sua liquidez é sua, você faz o que você quiser, então não poderia estar bloqueado. Essa é a razão do que o que é que está bloqueado? É a liquidez do negócio, né, e não a liquidez dos membros, uma vez que a gente tem a liberdade, né, tudo está no nosso controle de desbloquear na hora que a gente quer. Okay? Voltando aqui, observe o gráfico de uma moeda que são 7 meses. Estamos no gráfico semanal. Pronto, cada candle desse representa uma semana. Observe uma moeda que sobe, ela consolida um tempo, continua subindo, depois sobe mais uma vez, sobe, daí dá uma consolidadazinha ali rápido e depois vai subindo. E isso vai ser assim sempre. Ok? Como dito, não é uma moeda de pré-venda, que é quando a gente compra moeda de pré-venda, estamos comprando promessas, né? Na maioria das vezes, promessas que não se cumprem. Vamos conhecer um pouco mais, vamos lá na blockchain, na Polygon. Então, estamos aqui na blockchain da Polygon para a gente conhecer mais alguns detalhes da moeda. São muito importantes para a gente entender o que é negociado na Global Pool. De novo, estamos falando de mercado real, né, e não de esquema. Pronto, a Polygon é aqui, a blockchain, a moeda MPOOL, o Multipool, e aqui nós temos as informações principais. Temos aqui o supply máximo total, certo? Máximo total supply. Atualmente 89.105.227 moedas. Atualmente são 720 mil holders aqui na moeda. E um aspecto aqui muito importante a considerar quando a gente vem aqui nos holders e confirma aquilo que nós falamos. Nós não temos aqui carteiras recheadas, reservadas para desenvolvedor, para o projeto, para stake, que ainda vai vir para o mercado. Não. Observe que a única carteira, essa primeira, que tem um contrato ligado a ela, é justamente o contrato da liquidez, que está bloqueado por 999 anos. O restante aqui são holders, pessoas que entenderam o potencial incrível que essa moeda tem e que tem ela na sua carteira, né? Alguns inclusive já com uma valorização muito boa, mas como você depois vou lhe mostrar, ninguém está se atrevendo a fazer venda, porque a gente sabe do
do que a gente tem na carteira, ok? E aí são 720 mil, alguns deles têm frações dessa moeda, até para poder conhecer, e aí a gente começa a imaginar quando esses 720 mil, a maioria, procurarem ter uma quantidade maior de moedas, a explosão que isso será. Daí, outro aspecto que eu comentei foi que a moeda ela tem um sistema de queima. E, de fato, observe aqui essa carteira aqui, ó, NU 0x0000. Pronto, essa é a carteira de queima da moeda. Para você que talvez não esteja ainda acostumado com esse termo, quando se fala em moeda de queima, moedas que é tirada de circulação. Literalmente, essas moedas não voltam mais para o mercado. Por isso o termo queima ou burst. E aqui a Multipool, a moeda MPOOL, ela tem um sistema de queima impressionante. Impressionante. Os amigos olhem aqui de novo a quantidade que é o supply, o quantas moedas tem atualmente. É isso aqui. E mais tarde, quando você vier olhar, você vai ver que vai ter menos. Porque a queima é constante. Então tem 89.105.227 mil moedas. E aí eu queria lhe mostrar a primeira página, atualmente já são 648 páginas só de queima da moeda. Observe aqui, ó, há 1 hora atrás, 1 hora atrás, 4 horas atrás, queimando moeda, não para. Ó. 5 horas atrás, queimou quase 5 moedas. Há 7 horas atrás, queimou aqui só numa operação quase 13 moedas e não para, meus amigos. Tá vendo aqui? Isso já são 648 páginas só de queima, o que faz com que a moeda que você tenha na sua carteira valorize. Mas eu queria que você viesse comigo aqui na primeira página, logo quando a moeda foi lançada. Olha que interessante. Tá aqui. Há 218 dias atrás, portanto 7 meses, como mostramos ali, a moeda foi lançada aqui ó, com um supply de 100 milhões de moeda. E atualmente, dos 100 milhões, tem apenas 89.105.000 moedas. Então, tudo isso mostra o grande potencial que essa moeda tem e o porquê que muita gente está fazendo questão de tê-la na carteira. Você observa o gráfico, e aqui eu volto de novo, não é um gráfico de uma semana nem de um mês, não. É um gráfico de 7 meses de um ativo consolidado. Você pode ir no mercado procurar, seja do Bitcoin, seja qualquer outro, e você não vai ver um gráfico tão estruturado, tão bem estabelecido como esse aqui. Tá? E aí explica, tá aqui, quantas compras? 77 contra uma venda. Por que que a maioria das pessoas que tem essa moeda está segurando, em vez de vender, né? Ó, imagina, isso é incrível, 77 contra 1. E se você for ver, o valor da venda muito baixo, porque as pessoas, né, não se atrevem a vender nesse momento pelo potencial que tem. Ok, pessoal? Então, esclarecido esse ponto, vamos voltar para a nossa apresentação, já que você entendeu aqui o fortaleza que é e o potencial que essa moeda tem, que mais tarde eu vou falar um pouco mais sobre isso. Vamos agora falar então, né? A gente falou aqui sobre os fundamentos do negócio, então você viu que se trata do mercado, negociado duas cripto, e isso, o mercado é quem vai ditando o andar das coisas. Vamos falar sobre segurança. Esses fatores aqui definem a segurança do projeto. Primeiro, o bloqueio da liquidez. Eu lhe mostrei lá que é por 999 anos, né, pela empresa Uniciex. Autocustódia. Você tem o controle do seu capital, do que você tem na carteira, porque tudo é através da sua wallet, da sua carteira. A transparência. Você não precisa pedir autorização a ninguém para poder ver o que está acontecendo com o seu dinheiro e onde ele está. O tempo todo, na hora que você quiser, você consegue ver. A estabilidade do USDT, para você não ficar com aquele frio na barriga de agora eu tenho tantos mil e daí a pouco o mercado, né, volta e você ter prejuízo. Não. E capital real e não saldo. Quando você olha, sempre o que vai estar mostrando é o seu capital real.
Ou ele vai estar na moeda multipool, ou vai estar em USDT, ou em ambos. Nunca um saldo, que era o que a gente acontecia muito em alguns negócios. Íamos lá, olhava, não, tem tantos mil, só ali no back-office, né? Na realidade, na hora que precisava sacar, você não tinha nada. Falado disso, o ponto aqui, a regra é essa. Seu dinheiro, seu controle. Essa é a regra aqui. E, de fato, autocustódia, como já explicamos, você mantém o controle sobre os seus ativos, sem intermediário, diferente de bancos ou exchanges centralizadas. Aqui a liquidez é sua. E a transparência total. Você consegue acompanhar tudo o que acontece com o seu capital, com o seu dinheiro. Depois, vamos agora falar do terceiro ponto, sustentabilidade. Esse negócio é sustentável? E aqui a gente passa agora a entender como é que funciona a Global Pool. Muito bem, eu já mencionei para você que é um mercado de compra e venda. Você chega com seus USDT. Quando você vai fazer o seu aporte ou prover liquidez, você vai vir com seus USDT, imaginemos aqui 1.000 USDT. A tecnologia da Global Pool, o contrato inteligente, vai pegar os seus 1.000 USDT, e note que eu estou falando 1.000, não estou falando 900 nem 800 dólares, eu estou falando os 1.000, é o seu capital inteiro, ele vai ser pego, usado para comprar a moeda MPOO. Uma vez que compra essa MPOO, a tecnologia da Global Pool vai criar a sua pool de liquidez com as suas moedas com um lucro de 7%. E aí o mercado vai fluir. Pessoas vão estar comprando a moeda no mundo inteiro, outros vão vir aqui para a Global Pool, vão fazer investimento igual a você, e tudo isso vai fazer o preço da moeda ir subindo até que bate na sua liquidez, atinge aí os seus 7%. Quando isso acontece, de novo a tecnologia, o contrato inteligente da Global Pool, transforma as suas moedas em USDT e lhe dá a opção de tomar a decisão agora. O que fazer com seus USDT? O controle sempre seu. De modo que aqui você entra com o USDT e você sai com o USDT. Para entender isso até de uma forma simples, já que eu mencionei que isso aqui é um comércio, né? É um mercado, então pense no seguinte. Pense aqui no seguinte. Imagine que você tem uma relojoaria. Você vende relógios, naturalmente. E aí você compra do fornecedor lá um relógio a $1.000. E é natural que você vai vender com lucro, né? Você vai colocar ele para venda, $1.070. O Adriano vai lá e compra esse relógio. Então, naturalmente, tem ali os seus 1.000, era o seu capital, e você teve um lucro de $70, ou 7%. É dessa forma que acontece aqui. É mercado. Daí, o que a gente não tem, assim como você também não teria, é dizer se você vai vender esse relógio amanhã, ou hoje mesmo, daqui a uma hora que você colocou na prateleira, ou se levaria um pouco mais de tempo. Não é assim que funciona? Você compra a mercadoria, repõe ela e, naturalmente, agora é o trabalho para que o mercado ou alguém compre. Você está no papel de vendedor e alguém vai estar no papel de comprador. É isso que acontece aqui. E tudo você acompanha em tempo real, tudo que está acontecendo com o seu recurso. E isso é fantástico. A gente não, né, principalmente essa tecnologia para montar uma pool de liquidez de forma automatizada assim, não existia antes. E aqui a gente tem a seguinte situação. Qual a ideia aqui? É de não deixar dólar parado na carteira. É o que a gente chama de a regra dos 2 cliques. Você tem aqui a automatização, porque o sistema posiciona, ele gerencia e finaliza a operação para você. Não há preocupação da sua parte quanto a isso. A simplicidade, você não tem que estar acompanhando o gráfico para ver como entrar, como é que... Não. E lucro automático, média de 7% de lucro em cada operação feita.
É claro que tem uma divisão aqui, porque tem a questão de rede. Você faz o claim, você tem 3,5%, né, desses 7, ou seja, metade sua, metade das pessoas que estão também ajudando a pool a crescer. E o reinvestimento você tem 5% do 7% é seu. Exemplo, uma posição de $1.000 retorna com 1.070, sendo que aqui tem essa parte que vai para a rede. E a ideia é você não deixar o SDT parado, como eu havia dito. Aqui você entra com o SDT e sai com o SDT mais lucro. Isso é importante entender, amigos, porque atualmente as pessoas, principalmente em países como o Brasil e outros aí que estão passando por certas situações bem complexas, na economia, política e tudo mais, as pessoas estão procurando se proteger se dolarizando. Só o que acontece? Quando a pessoa se dolariza, ela vai comprar, exemplo, $1.000, vai trocar ali, né? Vai comprar $1.000, pega reais e vai fazer o câmbio ali por dólar. Então, tá com $1.000 na carteira. Daqui a um ano, daqui a 10 anos, ela for lá, ela vai ter aqueles $1.000. Ele não dá cria na carteira. Então, simplesmente ela tentou se proteger de uma inflação em relação à moeda mais fraca com a moeda mais forte. Na Global Pool, além da pessoa se dolarizar, ela faz com que o dólar dela aumente na carteira. A quantidade de dólares que ela tem aumenta. E isso é fantástico. É fantástico, né? Como mencionado, aqui vai aparecer para a pessoa sempre esses dois botões. O de claim, onde a pessoa tem 3,5% de retorno em cada ciclo. Imagine isso, em vez do dólar estar parado na sua carteira, ele vai estar tendo essa rentabilidade. E se você coloca ele para juros compostos, 5%. Simples assim. Então, saber disso, isso aqui é uma oportunidade surreal em algo seguro, em algo que está no mercado verdadeiro, sem que seja um esquema. E aqui agora a gente fala do quarto ponto, que é a rentabilidade na Global Pool. Quais são as formas de ganhar dinheiro na Global Pool? Existem 3. A primeira é rodando a moeda, comprando a moeda, deixando ela na carteira para valorizar. Daqui a pouco eu vou lhe mostrar o quanto que isso é inteligente. A segunda forma é investindo na Global Pool. Você vai usar seus dólares para produzir mais dólares ali. E, por fim, construindo rede, que a gente diz que é construir um império realmente a nível global, né, trazendo outras pessoas para conhecer a oportunidade também, né, fazer os dólares, né, produzir ou florescer. Vamos falar sobre a primeira, ser holder da M-Pool. Imagine que hoje, você com $1.000, você consegue comprar 172.947 moedas, aproximadamente, com $1.000. Tá? Alguns meses atrás, com esses $1.000, você conseguia comprar 1 milhão de M-Pool. Por aí você já tira, e você viu lá no gráfico o quanto que a moeda subiu, o quanto que ela cresceu. Então, isso é muito importante, é muito significativo. Aí vamos imaginar que a moeda, então, ela bate 10 centavos de dólar. A comunidade está trabalhando para levar ela para $1. E é claro que isso tem um tempo para acontecer. Mas 10 centavos de dólar é algo possível. E eu não estou falando aqui, não estou prometendo, mas estou dizendo que é algo possível no mercado, com o esforço da comunidade, o trabalho que está sendo feito, dela bater 10 centavos nos próximos 60 dias. Isso acontecendo, você teria transformado os seus $1.000 em $17.000. $17.000. Ah, mas a moeda tem uma questão, que ela tem uma taxa de venda, embora exista uma forma também de você ter esses 17 mil sem pagar essa taxa, mas vamos falar da taxa. Ela tem uma taxa de 50%, que é da comunidade. E algumas pessoas até dizem, mas como assim ou por quê? Por uma questão óbvia, meus amigos. Nenhuma moeda ela sobe, ela valoriza
sem que tenha uma comunidade contribuindo ou trabalhando para isso. Não existe outra forma de crescer. Só que na maioria das moedas que você já teve, eu também, o que acontecia? Chegava os baleias, botava todo o dinheiro no bolso e deixava a comunidade ou a gente com menos moeda chupando dedo. A M-Pool foi pensada para isso não acontecer de jeito nenhum. Então, esses 50% ele é distribuído para a comunidade. E aqui tem outro aspecto que é importante você entender. Quando você anteriormente indicava alguém comprar Bitcoin, alguém comprar Ethereum ou qualquer outra moeda, a pessoa comprava, ela ganhava os dela lá e você não botava nada no bolso com a sua indicação. É diferente aqui. Esse 50% que eu mencionei, que é cobrado, ele é distribuído na comunidade, né, de forma que todos se beneficiam. Você que indicou, a rede que também está trabalhando para a moeda subir, os desenvolvedores do projeto, né, tem um percentual que é deles, e uma outra parte de 40% que é distribuído nos coletores de taxa, que é um outro mecanismo que existe na economia. Então, pegando aqui, só para a gente manter o raciocínio, você comprou $1.000, agora você tem 17.200. Mesmo que você pague essa taxa, você ainda está aqui com $8.200 no bolso. 8.200 ou 8.600? 16, 8.600. 8.600. Estaria bom ou ótimo isso? De 1.000. Isso pode acontecer dentro dos próximos 60, 90 dias. Por isso que é extremamente inteligente que você tenha essa moeda na carteira. $50, $100, $1.000 aí, né? Aí vai de você entender isso aqui. Até porque o dono aqui do negócio é quem tem a moeda. O dono daquela liquidez lá que está bloqueada é quem tem a moeda. Então, por isso que essa é uma das formas principais de ganho da Global Pool. E aí a moeda batendo $1, aí sim, aí é alegria, já dá para festejar ainda mais, ok? Então essa é a primeira forma de ganho. Tenha essa moeda na sua carteira. Você já viu que ela sobe, pessoas compram, menos pessoas vendem, porque muitos estão vendo aqui como realmente um futuro muito grande na moeda. Falamos agora então sobre a segunda forma de ganho, o investidor, a pessoa que aí vai, aporta o dinheiro para ter o retorno em dólar. Nós temos uma tabela aqui do lado. Essa tabela, a primeira aqui, pessoa entrando com $100, em 10 ciclos que haja, a pessoa sai com $162, mais de 60% de ganho. Isso é fantástico, gente, fantástico. Você lembra lá, né, da Binance, e aquilo é real, aquilo ali, e é muito bom o retorno. Você lembra lá da Aave, aqui você consegue, né? Se é 1.000, mesma coisa, em 10 ciclos, sairia aí com $1.628. Os seus dólares, aí sim, em vez de estar parado em carteira, eles estariam rendendo muito. A pergunta de muitos é, mas em quanto tempo isso acontece? E aí onde está? Mercado. Lembra lá que eu falei do relógio? Você comprou o relógio, colocou na sua prateleira para vender. Ele pode ser vendido algumas horas depois que você colocou lá. Pode levar alguns dias. Enfim, semana. Aqui, o mercado ele é muito variável. Se nós fôssemos pegar como base, e aí isso não é assim que o mercado funciona, mas no mês passado a gente conseguiu 9 ciclos dentro dos 30 dias. 9 ciclos. Imagine, né? Muitos conseguiram realmente ter um retorno absurdo. Isso vai acontecer nesse mês, no próximo? Não é garantia. Então, o mercado ele é volátil. O ponto é que você, de fato, vai estar colocando o seu dinheiro para trabalhar. E detalhe, pode dormir sem aquele medo, aquele de no dia seguinte acordar com aquele receio de que a plataforma não vai estar no ar, que o seu dinheiro sumiu ou coisa assim.
O controle é seu o tempo todo na sua carteira. E a ideia aqui do investidor é, de fato, colocar o dinheiro para trabalhar, né? E não o cara se acabar de trabalhar o tempo todo pelo dinheiro. Então, a Global Pool, ela torna isso possível também. E, por fim, nós vamos falar sobre empreender. Ou a Global Pool, ela lhe dá a condição de você construir um império. Você pode compartilhar oportunidade com pessoas. Existe uma estrutura de 15 níveis de profundidade. A lateralidade é infinita, aí vai do seu esforço, do seu trabalho, do seu empenho, é infinito. E uma coisa importante, os ganhos sobre lucros. O capital das pessoas sempre vai estar protegido. Lembra o que eu comentei? Não é nem questão de proteção, né? Sempre vai ser dela, assim dizer. O ganho é sempre em cima do lucro. Lembra que eu destaquei que a pessoa, os $1.000 dela, ou 100, o que for, sempre vai ser usado integralmente na compra da moeda? Então, esse é um ponto, né, realmente importante aqui. Todo o valor, de forma integral, usado, né, ali o capital sempre será do investidor. Em cima do lucro é que é distribuído aqui para a rede, né, um ganho relacionado a isso, ok? Vamos então ver o poder disso, o quanto que isso pode de fato impactar a gente. Imagine aqui que você duplicando, você traz 5 pessoas, você convida 5 pessoas ali, seu primeiro nível, e essas 5 pessoas faz o mesmo que você. Convida 5, então logo você tem 25 no segundo nível. Essas 25 faz o mesmo, aprendeu o dever de casa, logo você tem 125 pessoas no seu terceiro nível. Elas fazem o mesmo, leva você para ter 625 pessoas no seu quarto nível. E essas fazendo a mesma coisa, você teria 3.125 pessoas no seu quinto nível. Somando, né, você teria aí uma estrutura de 3.950 pessoas. Agora você viu 5. Não é convidar, né? Aqui não está falando que seria preciso a gente convidar a família inteira, o bairro inteiro, a cidade inteira, o país inteiro para ganhar dinheiro aqui. Apenas 5 que faço mesmo. Agora aí a gente imagina se você é daqueles leão mesmo, né, que pega firme mesmo e em vez de 5 você faz isso aqui com a quantidade maior. Aí não dá nem para, né, não vamos nem quebrar a cabeça aqui fazendo o cálculo. Olha que coisa impressionante. E aí agora pense comigo. Vamos dizer que essas 3.950 pessoas, em média, elas investissem $100. Note que nós temos pessoas hoje investindo 8.000, 3.000, 2.000, 5.000, tem várias médias, mas vamos aqui por baixo, $100. Essas pessoas estariam movimentando na sua estrutura $390.500. Em cada ciclo, isso geraria 7.810, as pessoas fazendo juros compostos, ou $13.667 se eles fizessem o claim. Isso em cada ciclo. Não é claro que esse valor todo não é seu, né? Entendeu? Mas isso aqui, por exemplo, daria para você algo próximo dos $500 por ciclo. Como eu disse, o mês passado a gente conseguiu 9. 5 vezes 9, 400, aliás, $4.500 aproximadamente da rede. E detalhe, é automático. Você não precisa pedir saque, porque na hora que a pessoa que você indicou ela faz ou claim ou reinvestimento, de forma automática o contrato já pega a parte que lhe cabe e o pessoal da rede e já encaminha. Então, é algo assim, é surreal. É fantástico, pessoal. Multiplique isso por mais pessoas. Eu tenho conversado com líderes de alguns negócios aí, até arriscado,
pessoas com mais de 1 milhão movimentando a rede. Você já pensou o que isso representa para essa pessoa? É algo realmente assim excepcional, né? Portanto, essa seria mais uma forma aqui de ganho. Aí alguém perguntaria, mas qual é a melhor estratégia? Eu diria que você pode usar a regra de Pareto, o 80-20. Você pode pegar 20% do capital, do seu capital, comprar moeda e esquece, vê nela uma aposentadoria, vê nela um carro na frente, vê nela um apartamento, uma casa, enfim. Essa é a ideia inteligente, os 20%. E os outros 80% você investe na Global Pool para receber o SDT. Como dito, né? Você entra com o SDT e você sai com o SDT. Daí vem a questão que a gente estava falando agora. Você construiu o seu império. Segundo Jean Paul Getty, magnata do petróleo, ele usou essa frase aqui, ele popularizou ela. Não é dele, mas ele quem popularizou. Prefiro ganhar 1% do esforço de 100 pessoas do que 100% do meu próprio esforço. É o que ele falou. E aí você pode realmente fazer um trabalho brilhante, né, trabalhando com indicação e dando, né, tornando o negócio disponível a outros. E aqui a gente recapitula o que falamos. Falamos sobre segurança do negócio, falamos sobre sustentabilidade, falamos sobre rentabilidade, falamos sobre alta tecnologia, falamos sobre a simplicidade do negócio, com 2 cliques faz, sobre a oportunidade para empreender, sobre inclusão, qualquer pessoa a partir de $10 entra no negócio, e educação, porque um dos nossos esforços é de tornar o mercado cada vez mais acessível e que as pessoas tenham mais compreensão de tudo isso. E aí a gente volta para aquele ponto lá no início, a questão da escolha mencionada. Um castelo de cartas, que aí o vento bate e sopra, ou algo sólido, onde realmente a coisa, né, tende a crescer. Se você entender o ponto, né, qual seria o próximo passo lógico? Na minha cabeça aqui, eu tenho certeza que se você entendeu 10% do que eu falei aqui, você se convenceu de que tem diante de você uma oportunidade real e viral. Não tenho dúvida disso. De modo que o próximo passo lógico seria você falar com a pessoa que ele convidou e já vir se juntar a nós e fazer parte desse ecossistema incrível que temos à nossa disposição, a Global Pool. Assim, por hora, quero lhe agradecer por ter, né, tirado o seu tempo, visto essa apresentação. Seja bem-vindo à Global Pool. Como dito, o futuro chegou. E nós temos uma musiquinha que transmite o sentido, a ideia de toda essa tecnologia, o fator dos ganhos, e eu vou deixar ela aqui para você escutar, ok? Até a próxima apresentação. Você vê o gráfico subir, ver ele cair, e o peito apertado sem parar. O mercado é mais bravo, baby, mas você luta contra a corrente. Deixa eu te ensinar a navegar. Global. Sim, te vejo há tempos na tela do celular, tentando prever onde vai bater o sinal. O preço dança e você perde o sono em vão. Hoje te dou as rédeas, mudo tua direção. Tu és o centro que atrai cada movimento. Não precisa seguro pra entrar nesse jogo. Vencer o rio, não o barco no fogo. Passo a passo, calmo com precisão. Cria podão no swap, pura razão. O SDT na Polygon, sem complicação. Tudo roda sozinho, essa é a lição. Eu não toco teus ativos, a chave é só tua. Segurança total, clara como a lua. É o Global Pool, fazendo dinheiro girar na Uniswap. Enquanto o mundo corre, a gente faz swap. No Global Pool, liquidez é a rainha desse palco. 7% de ganho, ritmo exato. O algoritmo trabalha, eu só respiro calmo. Entra na roda, olha o MQ brilhar. Token deflacionário, sistema girar. 999 anos trancado sem saída. Antibaleia ligado, justiça cumprida. Agora decide, o poder tá na tua mão. 3 botões na tela, qual é tua ação? Laranja,
puxa tudo, volta pro chão verde. Pega o lucro, guarda no bolso então. Mas se quer ver teu império crescer sem fim, aperta o azul, deixa o juro compor por mim. Reinveste, expande, vira gigante. Nova posição, mais forte a cada instante. Não tá sozinho, o rede já conectou. Chama teu time, esse trem já partiu. 15 níveis de ganho, fundo sem fim, 30% direto, puro benefício assim. Não é esquema, é lucro real dividido, bônus garantido, justo e seguido. A maior DXY do mundo é nossa estação. Eu não toco teus ativos, a chave é só tua. Segurança total, clara como a lua. Fazendo dinheiro girar na Uniswap. Enquanto o mundo corre, a gente faz swap. No Global Pô, liquidez é a rainha desse palco. 7% de ganho, ritmo exato. O algoritmo trabalha, eu só respiro calmo. Autocustódia, baby. Não adivinha o mercado. Seja um